o Senhor tem feito, pelos teus grandes livramentos, pela tua infinita misericórdia, Senhor, que nos alcançou, que nos dá descanso e vida. Eu quero expressar, Pai, em nome de Jesus, um coração disposto, Pai, a entender o teu propósito dentro dessa palavra, dentro desse tema. Eu quero, junto com os meus irmãos, entrarmos aqui em um tempo de arrependimento profundo. Sabemos que há um tempo onde as pessoas estão conhecendo e não estão chegando a lugar nenhum. Nós queremos chegar num ponto, Pai. Nós queremos chegar num ponto de arrependimento, de posicionamento e de uma vida de obediência à tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Quero te agradecer pela vida de cada um que está aqui, aqueles que vão entrar depois, que vão participar. Em nome de Jesus, a tua vida, Pai, possa ser inserida nas nossas vidas, possamos frutificar o louvor da sua glória, Pai, em nome de Yeshua HaMashiach, nosso Senhor Jesus. Aleluia. Amém, queridos. Bora lá, então. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Coríntios, capítulo 6, verso 19 e 20. Diz assim, ó: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes parte de Deus, e não sois de vós mesmos, porque foste comprado por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Olha só, queridos, esse versículo aqui, né, esses versículos, do 19 até o 20, Paulo, ele está lidando com a comunidade de Corinto, onde a imoralidade sexual era comum. E era coisa da cultura, inclusive. Então, você tinha templos de prostituição, cultos pagãos, os rituais eram feitos, a adoração desses templos era feita com orgias. Então, quando ele vai tratar com os cristãos, né, com as pessoas desse lugar, Corinto, você vai ver que nessa igreja, era uma igreja, ele chama eles de carnais, lá na frente, e ele vai falar sobre essa expressão das misturas, da intencionalidade, ele vai falar sobre... Pensa numa igreja que deu trabalho para o apóstolo Paulo, porque ele ensinou, ele dedicou um tempo, mas mesmo assim as pessoas estavam entrando dentro dessas dinâmicas, né? Porque as pessoas querem o que é mais fácil. E como era algo da cultura, né? Então, era algo mais complicado ainda. Então, era um desafio maior. Então, nós vamos pegar aqui o que significa desonrar o corpo nesse contexto. O corpo, ele não é apenas físico, ele é templo, ele é receptáculo, né, do Espírito Santo, habitação de Deus. Desonrá-lo é profanar algo sagrado. Eu vou dar um exemplo para ti.
processo de redenção. Como é que funciona o processo de redenção? Redenção eu estava como escravo, eu estava como alguém que não tinha condição de ser liberto, e alguém foi lá e me comprou. Como alguém me comprou, eu não sou mais meu, eu sou dele. Ou seja, eu não posso fazer o que eu quero. Agora eu preciso fazer as vontades dele. Então, eu era escravo de Satanás, de seus demônios, e eu fazia o que era da vontade dele. E agora eu sou de Jesus, e eu já não vivo mais, mas é ele que deve viver em mim. Como é que funciona o processo de iniquidade? Iniquidade, ele vem da palavra avon. A palavra avon não é o creme que você passa no rosto, aquele creme que você compra para hidratar a pele. Não. Curiosamente é o mesmo nome. Mas a palavra avon, ela significa iniquidade, torcido. Depois nós vamos para a mesma palavra que ela significa lá no Novo Testamento. Velho Testamento foi escrito em hebraico, aramaico. Novo Testamento em grego. E quando nós vamos ver nos originais o que significa a palavra iniquidade, ela está relacionada à palavra anomia. O que é a palavra anomia? Significa sem lei. Então, uma pessoa que não anda por princípios, que ele não anda regido pelas leis do Senhor, é uma pessoa que anda em iniquidade. Ele faz as próprias vontades. Quando Jesus vai falar, afasta de mim vocês que praticam a iniquidade, ele está falando alguém que faz a própria vontade sem considerar a vontade de Deus, ainda que seja curar enfermos, expulsar demônios e pregar o evangelho. Jesus não mandou e eu estou fazendo por conta própria. Isso é iniquidade. Quando eu levo o meu corpo para fazer algo que Deus não mandou, que o Espírito Santo, ele não está tocando e movendo, eu estou fazendo algo por conta própria. Entende? Aí nós vamos pegar um exemplo ali do computador ou do celular, que ele começa a fazer as coisas sozinho. Já viu quando o computador é infectado por vírus? É exatamente o que acontece com alguém que está fazendo as coisas por... É o contrário, ele está fazendo algo que ele não foi feito para fazer. Ou não era a hora de fazer. Ou não era para fazer porque Deus não tinha compromisso com aquilo. E aí é onde que está, irmão. Muitas vezes nós vamos fazer a obra de Deus e nós vamos nos cansar porque nós estamos fazendo algo que Deus não nos mandou fazer. Ou por orgulho, ou por medo, ou por querer estar num lugar de evidência. Então, eu desonro o meu corpo quando eu não entendo que eu sou dele. O corpo foi comprado por preço, o sangue de Cristo, e significa que não pertencemos a nós mesmos, mas a ele. Nós somos dele. Então, eu não posso apenas falar, vou fazer. Não, pergunta para Jesus. Jesus deixou? É da vontade dele? Desonrar o corpo é não glorificar Deus com ele. Ou seja, nós temos o que faz com que alguém não glorifique a Deus com ele. Imoralidade sexual é uma forma de desonrar o corpo. Excessos, vícios, autodestruição, automutilação. Então você vai ver nas obras da carne, nós vamos ver lá idolatria. Ela traz uma consequência para o corpo. Tornem-se semelhantes àqueles que o adoram, né, os ídolos. Então, ídolos são surdos, mudos, não se movem. Então, muitas pessoas estão com os dons espirituais paralisados porque se envolveram demais com idolatria.
As pessoas estão... você vai ver a pessoa, a condição espiritual dela, ela está amputada espiritualmente. Ela não tem os braços, as mãos, ou seja, as obras ficam limitadas. Ele não consegue produzir. Ele não consegue caminhar. Ele caminha 2 passos e cai. Ele caminha 2 passos e cai. Espiritualmente, ele está amputado. Espiritualmente, ele está limitado. Porque houve um nível de envolvimento com a idolatria. A imoralidade sexual, ela atrai espíritos imundos, e esses espíritos imundos começam a infestar a gente. E aí começa a ver mais desejo e mais entrega. Mais desejo, mais entrega. Chega um momento que você vai sufocando a ação do espírito e ele vai se afastando. E aí, irmãos, sem o Espírito Santo, a casa vazia é aonde habita ali o que nós chamamos de Clube dos 8. Né? Ou seja, aquele demônio que saiu e voltou agora com mais 7, que é um paralelo com Levítico capítulo 6. E quando a pessoa ela não se arrepende verdadeiramente, é enviado outros 7. Não arrependeu ainda? Mais 7. Não arrependeu ainda? 7 mais. Até que a pessoa seja destruída. O intento não é a vingança de Deus, mas ali está relacionado à brecha que nós damos e o inimigo vai tomando de conta até que a pessoa ela se perca completamente. Então, nós temos os excessos, né? Então, falta de sono é um excesso de ficar acordado, né? Vamos dizer assim. Excessos na comida, excessos, vários tipos, qualquer tipo de excesso é algo que traz contaminação. A pessoa fala, né, que a diferença, muitas vezes, do veneno e do remédio é a quantidade. Se eu tomo remédio demais, eu estou contaminando o meu corpo e isso vai trazer problemas. Então, resolve uma coisa, detona outras. Então, vícios. Então, vícios não são apenas vícios naturais, tá? Ah, pastor, eu já tenho 20 anos que eu não coloco uma gota de bebida alcoólica na minha boca. Mas você tem vícios emocionais. O que são vícios emocionais? Tem pessoas que são viciadas em ficar triste. Tem pessoas que são viciadas em reclamar. Tem pessoas que são viciadas em brigar. Tem pessoas que são viciadas em se estressar. Negatividade. Se fazer de coitado, se fazer de vítima. Uma coisa, irmãos, é eu expressar algo que é uma realidade para que haja uma mudança. Outra coisa é eu ficar me fazendo de vítima para ganhar atenção. Então, tem pessoas que são viciadas em humilhar os outros, tem pessoas que são especialistas, né, ou viciadas em entrar em dificuldades financeiras para que as outras pessoas possam ficar ajudando o tempo todo. Tristeza e depressão. São hábitos que eu vou adquirindo. Isso é complicado, né? A pessoa, ela pode... Esses são vícios emocionais mais comuns. Então, brigas, discussões, dificuldade financeira, solidão, abandono, humilhação, tristeza e depressão, raiva, estresse, reclamações, negatividade, fracasso, fofoca. Tudo isso são vícios emocionais. Então, não é só porque a pessoa largou a pinga que ela não é viciada. Tudo isso traz desonra
para o corpo. Em qual sentido, pastor? Vamos lá. Você vai ter o aumento de um hormônio chamado cortisol, adrenalina. Então, essa pessoa, ela viciou nessas emoções e ela precisa, sabe, irmãos? Existem pessoas que, para que ela se sinta viva, ela precisa brigar. Ela precisa arrumar confusão. Senão ela... Pronto, me expressei. É a mesma coisa de você colocar a morfina aqui na veia e falar, meu Deus, me expressei, desabafei, falei, tô leve. E aí, isso vai trazendo uma série de consequências. Doenças psicossomáticas, problemas nos nervos, problemas nas juntas, problemas no coração, pressão alta, que mais? Diabetes, muitas coisas relacionadas à diabetes está ligada à questão emocional, junto com os hábitos alimentares ruins. Então, tudo isso vai gerando uma cascata e um banquete de consequências. A gente tem visto em reclamar, se fazer de coitado, sim. Às vezes também são viciados na igreja. Tem gente que não vai para a igreja e não fala com... Que se não vai para a igreja, não fala com o Senhor, exatamente. Então, essa pessoa, ela tem uma religiosidade. Ela segue protocolos religiosos, mas ela não tem vida no espírito. Saiu da igreja e não tem mais comunhão. E isso o Senhor quer nos transformar. O Senhor quer moldar a nossa vida nesse sentido. Então, vamos continuar aqui. Vamos pegar alguns exemplos aqui de desonra ao corpo, segundo a palavra de Deus. Imoralidade sexual, 1 Coríntios capítulo 6, verso 18. Então, a prostituição está ligada ao uso do corpo para ganhar dinheiro. 2, adultério, que está relacionado em se comprometer sexualmente e emocionalmente com outra pessoa que não é do seu cônjuge. A fornicação é o sexo sem compromisso, fora da aliança do casamento, e outras práticas contrárias à santidade. O que é santidade? Santidade não é o jejuar, orar e ler a Bíblia. Santidade, o contrário de santo é comum. Quando eu torno as coisas de Deus algo comum e não especial, eu estou quebrando o princípio de santidade. Então, quando Deus é o mais importante na minha vida, na prática, eu estou me santificando. Estou refletindo a glória dele em mim. Então, a idolatria é ligada ao corpo, então usar o corpo em rituais pagãos, prostituição cultica, excessos destrutivos, ou seja, gula, embriaguez, vícios que escravizam, sejam eles físicos, sejam eles emocionais que afetam o corpo. Autodesprezo ou ódio contra si mesmo. Então, existem pessoas que, como elas não se amam, elas não se cuidam. Vou levando a vida. E aí, a pessoa fala assim, eu não tenho coragem de me matar. Como eu não tenho coragem, eu sei as consequências, eu vou me ferindo aqui até Jesus voltar. Eu estou doido para Jesus voltar para me fugir. Não é honrado. Isso aí, como se diz, é uma espécie de suicídio. Então, o que é honrar o corpo? É usá-lo para glorificar a Deus. Romanos capítulo 12, verso 1, é apresentar o corpo como um sacrifício vivo. Não estou com vontade de acordar cedo, queria dormir mais, mas eu acordo mais cedo para orar,
para me expor a palavra, para estar num desafio como esse e nós nos limparmos. É mantê-lo em santidade, a casa cheia do Espírito. Irmãos, para mim, o que é uma pessoa cheia do Espírito? Quando eu vou para Isaías capítulo 11, verso 2, nós vamos ver ali o Espírito do Senhor. Deixa eu abrir aqui, nós vamos acompanhar agora. Então, é algo que nos acompanha, a gente está sempre falando. Isaías, capítulo 11, verso 2. Se você consegue ver minha tela aí. Então, para mim, uma pessoa cheia do Espírito não é uma pessoa que sapateia, relampeia, cospe fogo, faz, desfaz, que ora muito, que lê muito a Bíblia. Não. Faz parte. Mas uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que se move dentro dessas características e você começa a ver as evidências ou os frutos disso na vida dela. Exemplo, o Espírito do Senhor. Então, o senhorio, ele manda. Entendeu? O Espírito do Senhor. Sabedoria. Uma pessoa cheia de sabedoria, uma pessoa cheia de entendimento ou discernimento, uma pessoa cheia de fortaleza. O que é isso? Uma pessoa valente, uma pessoa guerreira, uma pessoa que ela vence o medo através dessa palavra aqui, ó, geburá, que é a força, a valentia, a bravura, atos poderosos de Deus. Então, uma pessoa que não se deixa ser paralisada pelo espírito do medo. Então, o espírito de conhecimento, o conhecimento aqui não está relacionado apenas ao conhecimento intelectual, está relacionado à intimidade com Deus. Então, uma pessoa cheia do espírito é uma pessoa cheia de temor de Deus. Então, aqui está relacionado à reverência, a um peso, à glória, à presença de Deus. Está entendendo? Então, isso vai gerar alguns frutos. Que frutos são? Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, paciência. Gálatas capítulo 5, verso 22 e 23. Para mim, irmãos, uma pessoa cheia do Espírito é uma pessoa que se move nessas coisas. Então, não adianta eu ser alguém que ora o dia inteiro em línguas, mas se eu não manifesto todas essas coisas. Não estou falando que não é importante, é extremamente importante, faça. Porém, essas coisas aqui precisam estar sendo trabalhadas em nós. Porque essa ação do Espírito aqui, nas nossas vidas, que vai gerar aqueles frutos lá. Então, você vai ver que o último dos frutos, se fosse para a gente fazer uma escadinha, é o domínio próprio. Então, quando alguém é cheio do amor de Deus, vamos pegar lá, vamos pegar uma escadinha aqui, ó, Gálatas, capítulo 5, verso 22. Aqui, ó. Aí, à medida que eu vou me enchendo de Deus, e eu sou dele, eu faço a vontade dele, a minha vida vai sendo cheia dele em amor. Esse amor vai crescendo, 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 crescendo. Isso vai me enchendo de alegria. E esse amor vai crescendo, 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 e vai me enchendo de alegria e de paz. Então, esse amor vai crescendo, 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 vai me enchendo de longanimidade. Eu vou sendo uma pessoa longânima. Esse amor vai crescendo, 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 crescendo. Benignidade, bondade, fidelidade. Eu vou me tornando manso e eu vou tendo domínio próprio. Tá vendo? Então, o que é uma pessoa que tem domínio próprio? É uma pessoa que tem amor de Deus trabalhando de uma forma a transbordar, 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 a ponto de amar o Senhor, me amar e amar o próximo com o amor do Senhor na minha vida.
Entendeu? E isso eu vou fazendo, honrando a Deus através do meu corpo, falando do amor dele, vivendo e demonstrando o amor dele. Certo? Então, quando nós vamos, por exemplo, dentro da... Os judeus fazem muito bem isso. Essa questão de honrar o Senhor com o seu corpo. Se você for acompanhar, você vai ver as danças. São homens e mulheres que se entregam dançando ao Senhor, se entregando. O momento de oração deles, irmãos, eles não fazem aquela oração parada, estática. Sabe como é que é a oração? Movimentando o corpo e falando com ímpeto ali, com ousadia. Então, qual é a expressão? Eles falam que, gente, eu estou querendo expressar com a minha voz, mas minha voz não é suficiente. Se o meu corpo não acompanhar, aí você vai ver que eles vão orar assim, sabe? Com ímpeto, com força. Se o meu corpo não acompanhar aquilo que a minha voz está dizendo, você já viu aquela pessoa que quando ela vai adorar a Deus, ela adora assim? A música os meus celeiros fartamente se encheram. E a pessoa está assim, ó. Por todo lado, sou abençoado. Pessoa. O corpo não acompanha aquilo que a música está falando. Entendeu? Então, o jejum, a oração, o sacrifício vivo ao dispor do Senhor, isso vai honrando o Senhor com o seu corpo. Quando você não empresta a sua boca para ficar reclamando, para ficar murmurando, para ficar praguejando, falando que não presta, a fofoca, você está honrando o Senhor com o seu corpo. Quando você não empresta o seu corpo para isso. Sabe, irmãos, existem pessoas que elas são de Deus, mas de vez em quando ela vai emprestar a língua para o Satanás operar. Então, embora outras partes do corpo dela, principalmente se ela consagrou essas partes lá nas trevas, então muitas vezes a pessoa vai fazer pacto na língua. Se essa pessoa não receber uma libertação bíblica, se essa pessoa não passar por ministração, o tempo todo a língua dela vai ser usada como um instrumento de ferida. Embora outras partes do corpo, ela vai para a igreja, ela faz campanhas, ela faz propósitos, mas a língua dela está debaixo de um poder maligno. Então ela vai ser um instrumento de ferida e não um instrumento de edificação. Por mais que a pessoa se esforce, ela está sempre ferindo o outro, falando algo que não deve. Aí depois vai lá, se arrepende, pede desculpa, mas daqui a pouco está liberando a palavra ferina de novo. Então que o Senhor nos ajude. O Senhor nos ajude. Amém? Então, nós entendemos que nós não somos mais nossa propriedade pessoal, mas nós pertencemos a Deus, pois nós fomos comprados com o sangue de Cristo. E o corpo de Cristo é comparado ao tabernáculo, ao templo, ao lugar de habitação do Espírito Santo. Então, ele não deve ser usado para pecados, especialmente para imoralidade sexual. Entendeu? Então, nós precisamos cuidar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, se eu não me engano, o Senhor vai falar sobre essa expressão. Para nós apresentarmos diante do Senhor. Ó, 1 Tessalonicenses, sumiu? Capítulo 5, verso 23. Isso é isso mesmo. O mesmo Deus de Shalom, paz, vos santifique. Que a palavra santificar, ou é entregar, separar as coisas profanas e dedicar a Deus. Dedicar pessoas a Deus, limpar externamente,
purificar por meio de expiação, livrar da culpa do pecado, purificar internamente pela renovação da alma. É o que nós estamos fazendo aqui, irmão. Passando por um processo de limpeza, purificação, santificação. O fato de você limpar a casa ano passado, significa que esse ano você não precisa se limpar? O fato de você ter limpado a sua casa semana passada, significa que essa semana você não precisa limpar? Não, irmão, vai juntando poeira ali, vai juntando um monte de coisa e nós precisamos dessa limpeza o tempo todo. Sempre quando nós identificamos, opa, essa área aqui ainda não foi trabalhada, essa área aqui ainda me pega. Coloca em revista e coloca diante do Senhor. Porque Ele quer que nós apresentamos espírito e alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis, ou seja, não faltando nenhum pedaço. E não distorcido, mas um dia nós teremos que prestar conta daquilo que nós fizemos no corpo. Então, como nós comemos, a forma como nós lidamos com o corpo vai dizer se esse processo de santificação no corpo, de honrar a Deus com o nosso corpo, está sendo feito ou não. O Senhor nos ajude. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e pedir para que o Senhor pague sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Pedimos perdão ao Senhor, Pai, por todas as vezes que nós não honramos o Senhor com o nosso corpo, todas as vezes que nós nos entregamos à prostituição, a cultos que não glorificaram o Senhor. Nosso corpo foi comprado por Cristo e significa que nós não pertencemos a nós mesmos, que não podemos fazer o que nós queremos, mas sim aquilo que é a tua vontade. Isso não é para nos limitar apenas, mas para nos proteger, e agora nós somos seu. Senhor, nos perdoa, Senhor, por toda imoralidade sexual, prostituição, adultério, fornicação, práticas contrárias à tua santidade, a idolatria ligada ao corpo, usar o nosso corpo com rituais pagãos, beber coisas, comer coisas consagradas a ídolos. Senhor, pelos excessos destrutivos, como a gula, a embriaguez, os vícios que escravizam, os vícios emocionais, os vícios naturais, o autodesprezo, a falta de cuidado, de nos ferir, nos maltratar, negar o valor que o Senhor nos deu. Pai, nós nos colocamos aqui diante da tua presença e queremos ter essa consciência e nos apresentar como sacrifício vivo ao seu dispor, pois nós queremos manter a santidade e lembrar que somos morada do teu Espírito. Nos ajude, Senhor, nos alerta sempre quando nós estivermos negligenciando o cuidado. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos. Amém. Amém, queridos? Estejam aí colocando em revista os hábitos, né? Isso nós vamos fazer por aqui também. Os atos que nós usamos desonrando o corpo e todas as práticas ligadas a qualquer tipo de iniquidade, que é iniquidade sem lei, ou seja, fazer algo fora dos princípios do Senhor, achando que eu estou fazendo o que é certo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor quiser. Amados, provavelmente... Só um pouquinho.